Muitíssimo bem-vindo, Aquário. Vamos ver o que temos aqui nessa leitura de tarô intuitiva para você essa semana. Vamos lá. Aquário. Aquário, eu abro a leitura em 3 linhas, então procure ficar até o final. Em geral, elas se complementam. Se não puder assistir agora, aciona o sininho e aí você vai lembrar do canal e assiste depois com calma. Mas procura ficar até o final. Aquário. Então, Aquário, o que a gente tem aqui na mesa como elementos, como referências? Nossa, 2 polos contrários, assim, de visão. E o que é bom quando a gente tem 2 direções bem distintas, bem destacadas, muito diferentes entre si. O bom é que a gente consegue perceber melhor qual é um meio termo e se é possível eu chegar no meio termo, porque eu consigo perceber, sentir às vezes até a verdade dessa opinião ou desse posicionamento ou desse comportamento na minha vida. Eu consigo sentir, porque ele é bem distinto. Então nós temos uma força intelectual, científica, contrária, não contrária aqui só didático para eu te explicar, tá? Mas de um lado, essa intelectualidade muito científica, rígida, e do outro lado, a total abertura criativa, subjetiva, de onírica, simbólica das informações abstratas. Então, imagina esses 2 lugares, né? A rigidez, o que é muito compactado na matéria, com aquilo que é rarefeito, aquilo que é uma peninha, assim, quase não, nem peninha, aquelas poeirinhas que a gente vê quando entra um raio de sol pela janela de um dia, assim, e a gente tá, sei lá, mexendo nas coisas, levanta aquela poeira e o raio de sol ilumina na sombra aquela poeirinha. Esse campo muito sutil do outro lado de um lugar metálico, frio, rígido, intelectual. E eu tô fazendo referências aqui a lugares como se fossem dimensões da gente, né? Mas estão sim a um pulinho de serem trazidos para a matéria. Por exemplo, os artistas ficam nesse campo mais, né, sutil, e os cientistas, os intelectuais, os filósofos ficam nesse outro mais rígido. E aqui chega para mim Aquário, que é, né, o signo regido para o coletivo, funciona para o coletivo, vive, né, tem seu coração voltado para as questões coletivas, essencialmente. Não tô falando literalmente, né, é como se a alma cantasse as questões para o todo, para o conjunto, para a coerência, para a reunião de ideias, para a coletividade, para a diversidade, num conflito com o próprio espaço de comportamento. Então, aqui a mesa está sendo aberta só para destacar que, ao ver-se assim, Aquário, a gente tem a possibilidade de moldar um meio termo, de trabalhar nos 2 ambientes, nos 2 mundos, sem desmerecer e sem dar preferência absoluta para um ou para outro. E aí eles não são contrários, por isso que eu cortei a minha fala ali, porque eles são
complementares. Mas esses extremos, eles vão precisar, né, se aproximar. Então, é quando o artista desenvolve a sua capacidade de divulgação e venda da sua arte, da sua obra. Eu não sei se os artistas vão me entender. Se você é desse time, escreve nos comentários para eu saber. Tô adorando ler comentários, é muito legal saber que vocês estão aqui compartilhando com essas histórias. E aí o artista descobre que, ai, que difícil que é fazer essa parte. eu quero criar, né? A gente diz. Mas é uma habilidade complementar. É uma desenvoltura muito mais lógica, muito mais linear, mas que complementa todas essas faces, todas essas coisas se complementam. E assim como o cientista dá a mão à palmatória quando ele chega num beco sem saída. Quando ele se dá conta do ínfimo que somos, né? No campo das ideias, no campo daquilo que pode ser descrito e batido o martelo como certezas. E aí ele amolece um pouquinho, derrete um pouquinho essa rigidez e complementa a própria arte científica com esse espaço de não sei. Que, aliás, é por onde todo cientista começa. Ele começa porque ele não sabe, né? Ele começa fazendo as perguntas. Todo cientista é o questionador nato. Qual é o meio termo, Aquário? Qual é o meio termo? A leitura dessa semana está te trazendo essa pergunta. Um conselho final já aqui para Aquário. E tá muito bacana a energia. Apesar dessas direções bem distintas. É um Aquário aqui que consegue ser a realeza de espadas e a imperatriz ao mesmo tempo. Oh, perfeito. E aí eu peço um conselho final. Vem a carta do sucesso. Embaixo e exatamente embaixo da carta do julgamento, onde eu uso o meu juízo. E a carta do julgamento, minha gente, é um arcano maior. E o arcano maior, ele não se contém dentro, por exemplo, da carta dos elementos de espada, né? Do naipe de espadas, que é o justo, é a ordem, é a regra. O julgamento como arcano maior é esse aspecto que tem toda a ordem, todas as ideias, junto com todo o abstrato da espiritualidade, do campo abstrato de informações, que estão sempre borbulhando e sempre mudando. E aí, o julgamento traz para ti, Aquário, a capacidade de juízo, de julgar você mesmo qual é o ponto de equilíbrio. E trazer um pouquinho da intelectualidade com um pouquinho da criatividade, fazer aqui essa misturinha. Podia ter caído aqui a carta da alquimia, porque é praticamente. E aí o resultado disso, sucesso nos seus empreendimentos, nas suas relações, nas suas conversas, nas suas descobertas e produções criativas. Ok, Aquário. Adorei a energia dessa mesa. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por tua presença aqui. Nos vemos na próxima leitura. Um abraço.